Palavra de origem tupi, Caeté é o rio que banha a minha aldeia, tendo, junto com a sua orla e as suas embarcações, constituído uma espécie de tríade que estrutura a vida e os imaginários das populações nas zonas rurais, urbanas e ribeirinhas, em campos, colônias e praias, por onde também circulam as comitivas dos esmoleiros de São Benedito. Junto com o nascer da lua, por detrás das matas do Camutá, seu espelho revela um espetáculo mágico aos moradores e visitantes da cidade de Bragança do Pará, de cuja orla partem e chegam dezenas de embarcações, principalmente com pescado, que é um produto que move a economia e alimenta praticamente a grande parte da população. Mas antes de desaguar no Atlântico, o rio, com 115 quilômetros de extensão, atravessa e influencia o trabalho e a vida de diversas comunidades do Nordeste paraense. Nascendo na cidade de Bonito, banha Arraial do Caeté, em Orém, Tentugal, Santa Luzia e percorre algumas comunidades bragantinas. Apesar de receber as águas de rios como Jequi, Cajueiro e Curi, à margem direita, e de pequenos igarapés, à margem esquerda, o Caeté apresenta trechos poucos profundos, tendo sido, entretanto, outrora navegável, mas ainda não morreu, porque as rodovias que acabaram com as estradas de ferro retiraram as comunidades de suas margens desde a década de 1960. E alguns fazendeiros, entretanto, transformaram o leito do Caeté em lixeira, ao atirar detritos e resíduos, restos de tocos e galhos de árvores que eles próprios derrubam em suas terras. Ou seja, o fechamento dos afluentes corrobora para que o Caeté baixe o seu leito e dificulte a sua navegabilidade, sendo que, sob influência de alguns afluentes, o Caeté se torna mais poluído a partir do trecho compreendido entre as vilas de Mocajuba e do Arimbu. O Caeté não fala, mas ele murmura e tem muitas histórias para contar, sendo estas narrativas transmitidas por via oral pelas gerações mais antigas nestas comunidades distantes, onde ainda se conserva o saudável hábito de sentar em rodas nos finais de tarde para ouvir e respeitar os mais velhos, e estes conhecimentos ancestrais que são repassados nestes lugares de falas e de escutas. E todas estas histórias e histórias nos remetem a passados impregnados no tempo presente de nossas memórias, como se entrassem e saíssem de nossas casas e nos levassem a viagens nas quais nos deslocamos de carros em estradas ou no leito de rios pelas suas embarcações, onde nos tornamos navegadores das contradições de suas realidades, que nos afetam a todos que somos filhos desta terra. Muitas destas histórias se confundem com histórias quando caem no esquecimento, sendo, entretanto, desesquecidas nos percursos que as pessoas das comunidades fazem no cotidiano delas, todos os dias, desde a hora que acordam até a hora que repousam, por entre os espaços arquitetônicos que se modificam ou que são destruídos, e cujas memórias guardam ou apagam sonhos destas pequenas cidades, banhadas por rios, interligadas por caminho de terra batida, areia e barro, onde pisam estes pés exaustos de longas jornadas que parecem ser as mesmas, sem nunca ter fim, repetindo-se num ir e vir nauseante que automatiza as pessoas, mas que súbito as surpreendem e as potencializam a um devir criativo, em que os fatos se transformam em causos e canções que alimentam a tessitura dos imaginários destes lugares, reconectando as suas populações com acontecimentos que até podem parecer simples e desinteressantes, entretanto, têm uma dimensão simbólica que se impregna no inconsciente coletivo. E foi em meados da década de 1960 que a Prefeitura de Bragança do Pará começou um projeto de engenharia naval ribeirinha, construindo uma embarcação na Orla do Caeté, que sempre foi um desses não lugares públicos por onde todos passam, à margem ou de barco, criando neste contraponto um estranhamento entre os que chegam a Bragança ou dela partem,
com aqueles que ficam a ver o subir e o descer das águas dos rios e de suas embarcações. Portanto, é um espaço comum a todos por diversas razões sociais, econômicas e culturais, sendo ainda um ponto agregador de eventos e quermesses que se organizam conforme os calendários das festividades religiosas municipais. Pode ser que os anais das sessões camarárias sejam mais específicos ou os registros cartorários e das câmaras comerciais. Entretanto, este cronista limitou-se à sua própria rede de amigos para contar esta história ou história que se faz, por isso mesmo, carente de dados oficiais municipais, assumindo o risco de que, pela falta de informação, a realidade se torne ficção, pelo que a crônica vai mais se parecer com os registros memorialísticos orais dos que se recordam do Novo Rumo, que é como foi batizado o barco, cuja construção começou sem jamais ter sido concluída, ficando a embarcação à espera de ordens superiores ou de financiamentos para que o projeto fosse levado avante. O próprio nome da embarcação por si só já chama a atenção e dispensa comentários. Novo Rumo. Ou seja, a partir da sua construção e do seu lançamento, as então águas navegáveis do Caeté, Bragança poderia vislumbrar um novo momento na sua navegabilidade comercial, o que afinal não aconteceu, estagnando-se o projeto numa altura que também foi marcada por retrocessos econômicos e desmontes de infraestruturas, como a da estrada de ferro, cuja sobrevivência já estava ameaçada pela queda do ciclo da borracha, desarticulado pelo cartel pneumático e pela recente indústria de automóveis que tinha interesses em vender pneus e veículos para circular em rodovias e descartar as ferrovias. As pessoas, então, começaram a questionar sobre o investimento do dinheiro público no empreendimento que foi por águas abaixo, literalmente. Entretanto, quando começou a ser construído, o Novo Rumo despertou curiosidade e interesse de Bragança, tendo a orla se tornado alvo de visitas por causa do barco que se foi afundando, desaparecendo em meio ao Tijuco. Ou seja, depois de abandonado à própria sorte e às intempéries do tempo, o sol e a chuva, o Novo Rumo começou a ruir, primeiro pela parte de cima, desfazendo-se as obras mortas, nas quais se usaram madeiras menos resistentes, como sucupira, louro, andiroba e acapu, passando a embarcação a sucumbir na sua parte central, ainda que as fibras de itaúba, aplicadas no casco e no forro, tentassem suportar a passagem do tempo, desprendendo-se de seguida as beirinhas que ficaram sem consistência pela falta de manutenção da calefação, quebrando-se ainda os braços e a escoa e deteriorando-se finalmente o talhamar, a espinha e a quilha, que foram construídas com madeira de maior durabilidade, como o piquiá e o ipê, entretanto sem nenhuma cobertura de tinta ou impermeabilização, o que corroborou para a maior fragilidade e desfazimento das partes semi-construídas do Novo Rumo. Naquele período final da década de 1960, os barcos desciam o Caeté e aportavam na aldeia, onde hoje funciona a feira, sendo as mercadorias e as cargas descarregadas, tanto quanto as dezenas e às vezes as centenas de bois que eram atados às frondosas bangueiras para o abate, desde a Rua do Cruzeiro, hoje João 23, até o Matadouro, razão pela qual a Alameda Leandro Ribeiro se chamava Rua do Curro, que objetivamente fedia merda, pelo que tínhamos de estar atentos, principalmente de noite, ao voltarmos da missa com as luzes apagadas, porque naquele período a energia era coisa rara e os bois muitas vezes davam enormes sustos quando súbito se movimentavam e apareciam por detrás das árvores, sendo comum ainda nestes tempos os meninos escalarem os muros do matadouro para ver a matança dos bois e também tirar a tuíra nos banhos no rio Curro, que era o mesmo braço do rio Cereja que recebia outros nomes associados conforme o lugar por onde ele ia passando, sendo que ali, na altura do Matadouro, ele já recebia a influência da maré. Recordo-me ainda, pela memória de meu irmão que habitava com meus avós paternos, Bento e Maroquinha, na rua Coronel Antônio Pedro, entre a Alameda Leandro Ribeiro e a rua Sônia Ferreira, que esta rua, a Antônio Pedro,
começava na Cônego Clementino, no Cereja, e passava ainda adiante do Colégio Santa Terezinha e terminava em frente à casa do Pedro Marinheiro, cujo quintal dava para o mangue, mas hoje está mais urbanizado, seguindo-se adiante a área de invasão do Portinho, sendo que aqueles anos, no final da década de 1960, começo da década de 1970, quando ainda havia o majestoso túnel de Mangueira da Travessa João 23, sendo o espaço descampado até em frente da maçonaria. E do lado oposto, quase que diante do cruzeiro, o sobrado em que morávamos, próximo do qual, ano depois, meus avós maternos, Odorico e Augusta, habitaram, tendo o vovô edificado uma espécie de alpendre, onde movimentou uma pequena mercearia que batizou de Casa Olinda, mesmo nome do comércio que ele possuía algumas quadras acima, na rua Visconde de Rio Branco, sendo esta mercearia também frequentada por uma das personalidades bragantinas, o Pamonha, que era habitué do Bar do Clóvis, que funcionava numa das esquinas de onde começava o campo do Bragantino e onde hoje é a Praça Rosa Blanco, bem próximo da Universidade Federal do Pará, no campus Bragança. E ali, bêbado, que gostava de cantarolar as versões que ele fazia para marchas carnavalescas, nas quais ele se colocava como personagem, entre as quais esta que nunca saiu da cabeça de um de meus irmãos. Eu ouvia pancadinha na janela, pensando que era um padeiro. Fui abrir, era Maria Estela, a única mulher que eu conheci. E ela me disse, não faça isso não, você é o Pamonha do meu coração.